Senador Fabiano Contarato, por favor. Obrigado, senhor presidente. Agradeço o ministro pelo comparecimento. Eu quero alertar ao ministro que o senhor está aqui na qualidade de testemunha. E eu quero lembrar que calar a verdade é crime previsto no artigo 342, com pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa. 2 a 4 anos e multa. Eu nunca vi, com todo respeito aos colegas senadores, mas agora é esse o momento que eu tenho que me manifestar. Eu nunca vi uma testemunha aqui na frente negando a verdade e faltando com a verdade. E eu pontuo por quê. O senhor fala que o senhor assumiu o ministério e que o senhor não é responsável pelos atos anteriores. Errado. Por quê? Porque a saúde pública é direito de todos e dever do Estado, expresso no artigo 196. E um dos princípios que rege a administração pública é a impessoalidade. Então, é o Ministério da Saúde. Não importa se hoje o senhor é o ministro da Saúde e semana passada ou retrasada foi outro. Então, não exclua a responsabilidade do senhor nessa pasta do Ministério da Saúde. Outro ponto que eu reputo importante é que o senhor fala aqui que a responsabilidade na aquisição de insumos é de municípios e estados. Errado. Isso não é. O Estado brasileiro é pessoa jurídica de direito público externo. É o Estado brasileiro que tem competência para celebrar contrato para aquisição. O senhor não vai ver ninguém querendo vender para estados subnacionais. Então, são pontos que nós temos que estar lançando luz para que isso para que não tenha dúvida. Eu quero fazer também um alerta, e permita aí, com toda humildade, senador Renan Calheiros, quando se falou do Pazuello, e aí se disse que condução coercitiva, o Supremo já acabou. Alerta também, ele impediu isso para investigado. Agora, para testemunha, é dever dela dizer a verdade e comparecer. Se não comparecer, cabe a condução coercitiva para testemunha, e isso nós temos Presidente, que também... com todo respeito ao meu irmão... Por favor, eu tenho que... Fabiano, não, tranquilo, Fabiano. Eu não vou entrar no mérito se o Pazuello cometeu... Não quero falar sobre isso, não. Só, presidente, só pedindo... Até em respeito à saúde de todos nós aqui, né, se o senhor puder colocar apenas isso, se o senhor puder colocar a máscara, eu acho que fica uma coisa mais coerente. É porque eu tenho o óculos me embaça, mas vou tentar. Eu vou fazer uma pergunta muito objetiva para o senhor. O senhor sabe a diferença de um médico para um cientista? De um médico para o cientista? É. O cientista é quem faz pesquisa, Isso. é quem publica. Eu sou um médico. Perfeito. O senhor não pode fazer testes usando de cobaia pacientes no seu consultório. Porque só após a aprovação de medicação pela Anvisa é que se pode fazer essa utilização. Então, quando eu fico estarrecido quando eu vejo o senhor, com todo respeito, como ministro da Saúde, e questionado ao senhor, se o senhor acha, qual a opinião do senhor a respeito do uso de cloroquina ou ivermectina no combate à Covid. A resposta é uma só. Se não foi aprovado pela Anvisa, não é aconselhável, não tem que se utilizar esse tipo de medicação. Então, o senhor falar assim, não, isso tem que ver, tem que analisar, não é. O senhor me perdoe, mas o senhor está faltando com a verdade. O senhor está colocando no lixo uma história da vida do senhor. Eu faço um apelo. O senhor tem uma história de vida. O senhor é um médico. O senhor tem uma carreira. Não se deixe levar por um momento, pelo um status de estar aqui como ministro da Saúde. O senhor tem uma responsabilidade muito grande. Porque eu volto a falar, a saúde pública é uma garantia constitucional, mas é um direito humano essencial. Está lá no artigo 6º e está no artigo 196. Então, quando o senador Renan Calheiros questiona o senhor, que o senhor prescreveria o uso de ivermectina ou cloroquina para o combate à Covid, a resposta que eu queria ouvir do senhor era claro que não, porque essa medicação não foi passada pela Anvisa. Porque tem que ser... Essa é a diferença. O médico ele pode ser um cientista, mas não necessariamente todo médico é um cientista. E nós não podemos fazer da medicina utilizando os brasileiros como cobaia. Jamais você pode falar que numa determinada região do país, porque se utilizou uma medicação e houve a redução do número de óbitos, que há uma correlação, um nexo causal. Porque só quem pode fazer isso é a ciência. É através do trabalho científico, debate com seus pares, para tentar trazer isso, e aí sim, efetivamente, colocar à disposição da população brasileira.
após a realização desses testes, cabe à Anvisa, e não ao Conselho Federal de Medicina. E aí eu faço um alerta que o representante do Conselho Federal de Medicina tem que estar aqui. E eu faço questão de também estar aqui, porque jamais ele pode estar determinando esse tipo de coisa. E outra coisa, o senador Jean Paul também falou, a nota técnica que está lá na utilização da cloroquina, o senhor, como ministro, já deveria ter revogado há muito tempo. Porque se não tem isso, o que mantém essa nota técnica? Porque quando o presidente, ou o senhor, ou qualquer pessoa, ou um senador aqui, ele tem a capacidade de difundir a utilização de uma medicação sem nenhuma comprovação científica, nós estamos falando para a população brasileira que não tem muito, que a maioria não tem conhecimento científico, falando o seguinte, olha, podem sair. É como se as pessoas que fizessem uso de cloroquina ficassem tranquilas para poderem trafegar, transitar na rua. E aí, de 100%, 1% que vem a óbito, fala, não, mas foi 99% porque tomou cloroquina, se salvou, e não é isso. Por favor, respeitem a ciência. Eu queria pedir aos colegas senadores, respeitem a ciência. Não é porque um médico ventilou a hipótese que o uso de hidroxicloroquina e ivermectina vai reduzir, que o senhor vai aceitar isso como ciência. Não é isso. Eu ontem falei e hoje eu repito, daqui a um pouco nós estamos discutindo se a Terra é plana. Parece que nós estamos num momento de total retrocesso. E nós não podemos fazer isso, não podemos admitir esse tipo de comportamento aqui. Eu quero também aqui deixar claro que me chama a atenção com relação ao hospital lá da família do senhor. Olha, senador Renan, eu acho que essa quebra do sigilo fiscal e bancário tem que ser visto, porque a lei que trata de combate à corrupção, ela estabelece as situações em que o ministro de Estado ele não pode ter esse tipo de vinculação. Então, eu acho que seria prudente, aí recomendo com toda humildade, que fosse postulado a quebra do sigilo bancário e fiscal para que avaliar efetivamente essa aquisição, esse hospital que está aí insinuando-se como pertencente à família do ora depoente, que eu acho que tem que ser avaliado em todos os seus aspectos. Bom, ainda tem alguma pergunta, senador? Tenho pergunta, sim. Estou com 7 minutos. 7h23. Isso. Em resposta ao senador Tasso, o senhor disse que mais importante que a cloroquina são as medidas de prevenção, como vacina e máscara. Em resposta ao senador Otto, o senhor também disse que, aspas, o uso de máscara é importante. Na sua opinião, todas as pessoas em um mesmo ambiente devem usar máscara para evitar o contágio? Sim, senador. Deve usar máscara, sim. Essa semana, o ministro da Justiça, Anderson Torres, fez o seguinte comentário: cabe a quem está perto dele se cuidar, referindo-se ao presidente da República. O senhor concorda com essa afirmação? As orientações são para todas as pessoas, senador. Na terça-feira, o presidente da República falou que elas, aspas, já encheram o saco e disse anteriormente que máscara é coisa de maricas. Em reunião com empresárias, na semana passada, publicou foto com aglomeração de mais de 20 pessoas, sem ninguém utilizar máscara. O senhor acha esse comportamento adequado, senhor ministro? As orientações, senador, para o uso de máscara são para todas as pessoas, todas, sem exceção. Ninguém está acima da lei, nem o presidente da República. Volto a dizer a Vossa Excelência, nem o ministro. orientações para todas as pessoas. Sobre a vacina, o presidente da República chegou a dizer que, aspas, a melhor vacina é o vírus. E que seria, aspas, o último a se vacinar. Vossa Excelência considera que as autoridades públicas têm papel importante em influenciar a população nas campanhas? Sim, senador. Já aconselhou o presidente a se vacinar ou a utilizar máscaras, que são medidas importantes, o senhor mesmo aqui reconhece? Aconselhei, senador. E ele? Ele passou a usar máscaras. Ele tem medo de virar jacaré. Houve recentemente um corte no orçamento do Ministério da Saúde, houve corte no orçamento do Ministério da Educação,
da Ciência e Tecnologia. E eu fico imaginando como que a ciência brasileira, os cientistas vão se debruçar sobre esse vírus, senador Renan, se não tem verba e se não há essa comunicação. Eu não consigo achar razoável. A população brasileira tem que ouvir isso, porque o governo federal cortou quase 20% do Ministério da Saúde. Ela cortou do Ministério da Educação e da Ciência e Tecnologia. E fez um aporte de quase 22% ao Ministério da Defesa. O que é prioridade nesse governo? Qual o principal bem jurídico que deve ser protegido pelo governo, pelo Estado brasileiro? Eu não tenho dúvida. É a vida humana. Por isso que no Código Penal abre alas nos crimes, dos crimes, começam com os crimes contra a pessoa. No artigo 121, homicídio, 122, induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, e assim sucessivamente. Mas quando você retira verbo em plena pandemia, corta o orçamento do Ministério da Saúde e corta o orçamento do Ministério da Educação e de Ciência e Tecnologia, a minha pergunta é, eu gostaria de saber que o Ministério da Saúde, juntamente com o Ministério da Ciência e Tecnologia, tem feito para viabilizar o desenvolvimento dessas vacinas. O que vocês têm feito para viabilizar esse... Senador, eu concordo com Vossa Excelência acerca das questões orçamentárias. Nós temos que trabalhar para ter uma recomposição das verbas do Ministério da Saúde. Nós temos dialogado com o ministro Paulo Guedes e eu concordo também que temos que incentivar a pesquisa em relação a vacinas, e isso é importante para o futuro do país. Perfeito. Perfeito. Diversas pesquisas, senhor ministro, e levantamentos estatísticos mostraram que o ritmo de vacinação contra o Covid avança de forma mais lenta entre pessoas negras. Dados da Folha de São Paulo, por exemplo, apontavam que brancos eram quase o dobro dos vacinados quando comparado aos negros. Dificuldades no alcance de grupos majoritariamente negros com população de rua, quilombolas, a falta de uniformização nos critérios de vacinação de quilombolas, trabalhadores de apoio em hospitais, explicam parte desse déficit de vacinação. Eu já fiz um requerimento de informação, que é o 1281, ao Ministério da Saúde sobre esse tema, mas como ainda não obtive a resposta, insisto aqui em perguntar. De forma objetiva, pergunto quais são as políticas elaboradas e implementadas pelo Ministério da Saúde com o objetivo de reduzir as desigualdades raciais na vacinação contra o Covid-19. Senador, eu concordo com Vossa Excelência que não pode haver discriminação de qualquer natureza. Esse requerimento que Vossa Excelência fez ao Ministério da Saúde, amanhã mesmo eu vou procurar e vou determinar que seja feita a resposta imediata a Vossa Excelência, a coordenação do Programa Nacional de Imunização. Só por curiosidade, o senhor já tomou ivermectina ou hidroxicloroquina? Não, senhor, nunca usei. Tá bom. Eu tomei vacina. Eu queria só saber o seguinte, o senhor enaltece tanto a Conitec, mas por que Vossa Excelência ainda não revogou a nota técnica? É uma orientação que foi feita em relação à segurança de dose. Essa medicação ela é prescrita em municípios, em hospitais, e foi essa a justificativa que eu obtive da equipe. A minha posição pessoal, eu já disse aqui de maneira reiterada, elaboração do protocolo clínico e a diretriz terapêutica, que tem que ser feita de maneira célere. Só para finalizar, senhor presidente, com todo respeito, a falta de transparência das informações sobre a pandemia tem sido uma das principais características da resposta do governo federal à Covid. Não por outra razão, formou-se um consórcio de veículos de imprensa para divulgar informações sobre óbitos, casos e agora vacinas. Atualmente, esse consórcio segue trazendo informações mais atualizadas sobre o ritmo de vacinação no Brasil. Não é hora do governo federal reassumir sua responsabilidade de ser o principal veículo de informação para a população brasileira? De acordo com Vossa Excelência, essa iniciativa vai ser retomada e o Ministério da Saúde deve ser a fonte de referência, sim, para informações à população. E o governo federal não deveria contribuir de forma mais efetiva para que a coleta dessas informações nos estados e municípios sobre a vacinação? Essas informações elas são repassadas por estados e municípios, pelas secretarias municipais e estaduais, e elas são levadas ao DataSUS. Existem alguns estados que eles não informam direto ao DataSUS, eles têm sistemas próprios. É o caso do estado de São Paulo, é o caso do estado do Rio Grande do Norte, é o caso
da cidade de Salvador. O senador Isalci Lucas aqui lembrou a necessidade de aprimorar o sistema de informação do Ministério da Saúde, com o que eu concordo, e assim sendo, naturalmente nós teremos informações de mais qualidade, que serão úteis não só para a gestão pública, mas para também atender o requisito de publicidade próprio da administração pública. 15 segundos. Só para finalizar, o senhor, na qualidade de médico, como médico que é, o senhor sabe que médico é aquele que desenvolve ações profissionais para a promoção, a proteção e a recuperação da saúde. Isso está expresso na Lei 12.842, de 2013, no artigo 2º. O cientista, por outro lado, é aquele que realiza estudos clínicos para avaliar o funcionamento e a segurança de determinada droga em humanos, depois de feito isso em laboratório. Eu faço um apelo, enquanto cidadão, enquanto senador, ovacione e respeite a ciência. E não difunda uma cultura de utilização de uma medicação sem nenhuma comprovação científica, porque isso está aumentando as consequências e a pandemia que nós estamos. O Estado brasileiro e esse governo federal, juntamente com os ministros que por ali passaram, têm a digital nessas mais de 412 mil mortes e quase 15 milhões de contaminados. Eu tenho familiar que eu perdi. Eu tenho familiar que sobreviveu e está com sequelas. E quem é responsável por isso? Eu não tenho dúvida. Seja por ação ou omissão, é o chefe do Executivo, porque o Estado brasileiro é que é competente para dar efetividade a esse bem jurídico, que é a saúde pública como um direito humano universal, como um direito constitucional, expresso no artigo 196. Por favor, honre o diploma do senhor, ovacione e respeite a ciência. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, senador.